Para poder a gente começar a esmiuçar esse, como eu falei, né, esse bicho de 7 cabeças, que não é isso, vamos desmistificar. O que exatamente é um fundo multimercado? Assim, para quem está em casa nos assistindo, quando a gente fala multimercado, significa que a gente vai estar investindo diretamente em todo tipo de ativo que a gente tem no mercado. O que exatamente é um fundo multimercado? É uma renda fixa? Explica pra gente. Ele é um camaleão. Assim, ele é tudo e nada ao mesmo tempo. Assim, o que isso quer dizer? Basicamente, um fundo multimercado, ele é o quê? Ele é um fundo no qual a gente tem um mandato mais aberto. O que é o mandato? É basicamente a regra do jogo. O que vale, o que não vale. No multimercado vale muita coisa. Quer dizer o quê? Que ele pode investir em ações, em commodities, né? Quer investir no boi gordo, dá. Quer investir em soja, dá. Quer investir em ações do Brasil, dá. Ações do exterior, dá. Quer investir em taxa de juros, né? Dá para fazer qualquer coisa, né? E por característica, que é o que eu brinco que é um camaleão, ele geralmente não é o que a gente chama de direcional, ou seja, ele não está sempre comprado, ele não está sempre vendido, ele pode tudo. Então a graça do multimercado é que ele é adaptativo, né? Então ele pode estar mais otimista, menos otimista, ele é um cara que transita entre as classes de ativo muito bem, né? Então o gestor de multimercado, ele olha o cenário econômico que você tem, será que o Brasil vai crescer, não vai crescer? Juro vai subir, não vai subir, inflação vai subir, não vai subir, como é que está isso no mundo, como é que está isso na Europa e tudo mais. E com base nesse cenário ele define qual que é a alocação de ativos que ele vai ter. E a grande vantagem é que como ele tem um espectro muito grande de coisas para fazer, de ativos para usar, ele tem uma oportunidade muito grande de estar olhando onde é que está a melhor assimetria do mercado hoje. Né? Um gestor de bolsa, por exemplo, já não tem essa possibilidade. Ele pode escolher se ele quer comprar Petrobras ou Vale, mas ele tem que estar em ações. Uhum. O multimercado tem a decisão de não querer estar em ações. Não quero ter ações. Por quê? Porque eu acho que o momento macro é ruim. E de fato foi muito delicado ter bolsa nos últimos, 18 meses, 36 meses. Ele pode simplesmente não estar. Então a grande vantagem é essa, assim, é você olhar para o mercado, né? O gestor fala assim, quais assimetrias que eu quero ter? Né? Quais eu quero estar no petróleo, eu quero estar na taxa de juros, eu quero estar na inflação. Então esse é um fundo multimercado. É um quadro mais em branco, no qual o gestor tem um leque de oportunidades muito grandes e que, em geral, a decisão passa por analisar o cenário econômico. Então, ele vai analisar o cenário econômico, a partir daí, identificar onde que ele quer estar, quais classes de ativo. Então, esse é o multimercado. Ele opera, por isso, multimercado. Ele opera vários mercados de uma vez, né? Geralmente é uma coleção desses mercados, né? Ele não fala, não, agora eu tenho só bolsa, agora eu tenho só juros. Não, ele geralmente tem bolsa, tem juros, tem commodities, né? Tem proteções para poder atuar em cenários mais adversos, vamos colocar assim. Então ele é um cara mais completo e adaptativo o tempo todo, né? O multimercado, em geral, ele não é tem caras, gestores e gestores, mas não é um cara que vai carregar a posição durante 5 anos a mesma posição. Tem gestores que em 2, 3 meses trocam a posição. Tem gestores que quando carregam muito, carregam 6 meses a posição. Diferente de um gestor de bolsa que vai carregar 5 anos uma ação. Então é um cara que é mais adaptativo, que gira mais o portfólio e que está sempre muito atento a cenário e a onde é que está as assimetrias de mercado, onde é que estão os grandes ganhos que eu vou ter aqui. Né? Então o grande, para dar um exemplo, né, que acho que sempre fica mais fácil, né, o grande ganho dos multimercados, por exemplo, nesse ano, foi apostar que o Fed estava errado. Foi apostar que o Banco Central americano não ia conseguir segurar essa inflação toda com um jurinho tão baixo. Foi isso aqui, eu sou brasileiro, esse negócio de inflação eu mesmo entendo. Esse negócio de inflação aí... Vem cá que a gente vai te ensinar uma coisa, né? Historicamente a gente sabe bem. A gente sabe bem como é que funciona esse negócio, né? Então, esse foi o grande ganho dos multimercados, tanto que estão indo super bem esse ano, muita gente indo super bem, e uma parte relevante desse ganho foi nisso. Falou, cara, esse negócio de juro alto, de inflação alta com juro baixo, é meio estranho. Então, foi uma aposta basicamente que o Fed estava errado, né? Que as taxas de juros iam subir muito mais do que o mercado estava colocando, e que o próprio Fed estava achando, e deu um retorno absurdo. Então, e hoje não tem mais, e hoje vão ser outras coisas, e eles vão reciclando o portfólio, né? Então, esse é o espírito do multimercado. É você estar posicionado num cara que ele é não direcional, ou seja, ele pode estar em qualquer direção o tempo todo, e que está analisando o cenário econômico para tomar posições. Tá? Em diversos mercados. Não sei se ficou claro, mas acho que é isso. Não, claro, bastante. Com certeza.